você, boa tarde, bom dia, né? Muito legal estar de novo aqui no Você em Cena e hoje com um tema que eu achei muito relevante, né? É diferente, é um alerta muitas vezes, né? Então a gente vai saber mais com a Janete. Tudo bem, Janete? Tudo bom? Janete Canales, né? Você é da onde, Janete? Janete, eu sou aqui de São Paulo. Eu trabalho dentro do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, com pesquisa desde 2005. Sim, mas antes eu queria saber quem é a Janete Canales. A Janete Canales, ela é esposa, mãe de 2 filhos. Como é que é o nome dos filhos? A Bela e o Benício. A Bela tem 6 e o Benício tem 4. E o que eu amo fazer, uma dos meus hobbies é dançar salsa. Eu amo dançar salsa. Olha, tá vendo? É vida, né? Dança é um lazer, um hobby, corpo, vida, né? corpo, vida. Como fiz, não poderia ser muito diferente, né? E como a Janete, nascida em São Paulo? Nascida em São Paulo. A minha história é complexa, assim. Eu, na verdade, eu nasci no Peru. Só que meus pais vieram quando eu tinha 4 meses. Então, toda a minha alfabetização foi feita aqui no Brasil. Então, eu não tenho sotaque. Não tenho nenhum sotaque. Mas sou também, eu digo que eu sou 50 brasileira e 50 peruana. Eu vou muito pro Peru, eu vejo todos os meus familiares de lá. Assim como eu sei o hino do Brasil, eu sei o hino do Peru. Então, é uma divisão, mas não posso negar que o Brasil é a minha casa, né? Eu comi um ceviche lá em Miraflores, né? Ah, não, ceviche, gente. Maravilhoso, não, né? Eu como desde criança, né? Então eu olho as pessoas falando como ceviche, eu falo, nossa, mas eu como isso desde criança. Achei lindo lá, Miraflores, né? Aquela parte lindo, muito linda. É linda. E como, aí você cresceu aqui, filho, casou, mas como chegou a fisioterapia na sua vida? Eu comecei a fazer o cursinho, e no cursinho me interessei pela área da fisioterapia. Certo. E aí eu fui fazer a Universidade de Mogi das Cruzes, me formei em 2000, e durante esse período eu fiquei um pouco perdida, né? Porque eu gostava muito da área da ortopedia, mas eu não me identificava. Sim. E, muito interessantemente, eu fui então no Instituto de Ortopedia do HC, aqui em São Paulo, para perguntar sobre estágios e etc. Só que quando eu fui encontrar o Instituto de Ortopedia, eu acabei dando volta pelo Instituto de Psiquiatria. E eu não tinha percebido isso. Eu falei assim, nossa, tem Instituto de Psiquiatria aqui, eu dei uma volta enorme. E aí, por um momento, eu pensei assim, deve ter alguma coisa que eu posso fazer aqui. E aí, vesti a roupa de terninho e fui visitar todos os grupos de estudos da época, que incluíam esquizofrenia, incluía depressão, incluía de gerontologia, enfim. Falei assim, olha, eu sou formada, quero trabalhar nisso. Falei com um doutor super importante da área da esquizofrenia, ele me fez uma proposta bem interessante, até conhecer o GRUDA, que é o grupo de transtornos afetivos do humor, onde eu acabei ficando, tendo a experiência de compartilhar com os psiquiatras os atendimentos. Meu orientador falou assim, não, você precisa fazer o dia a dia. E lá eu elaborei o meu mestrado, que o tema foi postura e imagem corporal. E eu não sabia que interessante que esse mestrado ele teria tanta repercussão, né? Parece algo simples você avaliar a postura de um depressivo, a imagem corporal, mas não é tão simples. Você pode avaliar de várias formas, principalmente de uma forma mais quantitativa. E foi o que eu fiz. Através de fotos, foram analisadas fotos de praticamente 70 pacientes diagnosticados com depressão por psiquiatras. E aí eu percebi que existia alteração da postura em pacientes com depressão e também uma insatisfação com a imagem corporal desses pacientes. Então, a partir daí, eu terminei meu mestrado e fui perceber o que tinha no mundo, né? O que o pessoal falava disso, até eu conheci a Amy Cuddy. A Amy Cuddy, ela é uma pesquisadora de Harvard,
que na época, em 2015, eu já tinha terminado, ela citou o meu artigo no New York Times e aí eu fui conhecer o trabalho dela. E quando eu conheci, eu percebi que ela juntou não só a postura corporal de avaliação através de mensurações quantitativas, mas ela também utilizou outros recursos para avaliar o quanto uma postura pode afetar a emoção de um indivíduo. Nossa, que interessante. Isso. E nessa postura, ela colocou as pessoas. É bem complexo, né? Que ela é uma psicóloga de Harvard. E ela concluiu, portanto, que pessoas que se colocam em posição de power posing, né? Ela coloca até a postura da Mulher Maravilha. Uhum. Essas pessoas, quando elas utilizam essa postura por um tempo, elas têm um comportamento diferente, né? É muito complexo a pesquisa, não é assim simples, mas assim, é um resumo para dizer o quê? Que o fisioterapeuta também pode trabalhar na postura com esses tipos de pacientes de transtornos mentais. É muito interessante, porque a gente não ouve muito. Eu já trafeguei de dirigir programas de médicos, mas a gente não ouve muito a fisioterapia na saúde mental. Né? Misturar. Você teve que fazer uma especialidade depois de saúde mental também para complementar? Como é que Isso, aí o que existe? Existe no mundo um grupo chamado International Organization of Physiotherapy and Mental Health, que é um grupo que trabalha com isso desde 2005, lá na região mais da Europa. Então eles fazem congressos, vários tipos de congressos. O primeiro congresso que eu fui foi em 2014, em Utrecht, na Holanda, e lá eu pude perceber o quanto tantos fisioterapeutas nesse mundo também trabalham com isso. E aí eu fui perceber, gente, eu encontrei as pessoas que querem fazer o mesmo que eu faço. E ao longo desse período tiveram publicações, já existiam publicações científicas com várias técnicas, né, sobre essa atuação do fisioterapeuta na saúde mental. Então, assim, hoje, atualmente, a organização ela cresceu muito. Ela tem, na última vez que eu soube, ela estava com praticamente 30 países já aderidos a isso. Essa organização ela está linkada, associada à Organização Mundial de Fisioterapia, né? Então não é algo que é só criado, não. É um subgrupo dentro da Organização Internacional da Fisioterapia na Saúde Mental que está lá também mostrando o que o fisioterapeuta pode fazer. E é interessante, né, e importante, porque é um trabalho multidisciplinar, um problema que está muito em moda, vamos dizer assim, moda, né? Então a gente não ouvia tanto falar em depressão, em síndrome do pânico, em várias coisas emocionais que hoje todo jovem parece. Eu tenho até na minha casa filha e está no tratamento. Está no tratamento, de sim. Depressão, de várias coisas. Como é que é agora o trabalho multidisciplinar, né? Que dentro do tratamento vocês são muito importantes. Isso. Porque postura, é coisas que vêm para organizar. É assim, né? Mind and body are connected. It's quite obvious isso, né? Então, assim, hoje, de verdade, o fisioterapeuta ele tem muito know-how para poder trabalhar com esses pacientes. E tem algo muito mais interessante. Não é só o fisioterapeuta inserido dentro da saúde mental, dentro do Instituto de Psiquiatria e etc. Mas também o que já existe de saúde mental nos fisioterapeutas em todas as áreas. Eles têm contato com pessoas, né, da ortopedia que podem ter ansiedade, que podem ter depressão, né? Então, eles também podem adquirir esse conhecimento como ajudar esse paciente. Será que se eu fizer um trabalho com esse paciente antes dele fazer o tratamento comum, não seria interessante? Né? Então, eu acho que assim, os fisioterapeutas hoje, na minha opinião, têm muito trabalho interessante para fazer com os pacientes de diversas áreas trabalhando com saúde mental. A fisioterapia viria, vamos dizer assim, para quem está ouvindo entender um pouco mais, ela viria, você acha, mais
Na pré ou pós-tratamento? Olha, De uma depressão, de vamos uma dizer assim. depressão, por exemplo. A questão da pré é um pouco mais difícil porque é difícil até para o próprio paciente a aceitação, Sim. né? A gente tem que entender, e eu sempre falo nas minhas palestras, que existe um preconceito e um estigma muito grande, né? Então a gente sabe que as pessoas que vão fazer o tratamento medicamentoso, praticamente 45% delas desistem de fazer. Por quê? Por preconceito. Ah, você está tomando esse remédio, ah, ele não é bom, ele vicia, as farmácias querem vender e tudo, e eles não entendem que realmente existe o distúrbio em si, existe um transtorno em si, né? Então, assim, eu acho importante o fisioterapeuta se preocupar, ter conhecimento para poder trabalhar com esses pacientes. Ter um preparo, porque vai estar sempre esbarrando nisso, né? O paciente se acha já curado, ou acha, como você disse. Então tem várias coisas que traz ele a sair fora do tratamento. Isso não é só do fisioterapeuta. Isso tudo, são todos os transtornos mentais. Eles falam assim, agora já tá bom. Não preciso mais tomar medicamento, porque nenhum deles, eu acho que assim, são poucos o que falam, olha, então tudo bem, eu tenho um transtorno, eu assumo que eu tenho e vou aderir a esse tratamento. E quando eles aderem, às vezes eles também querem mudar. Ah, não, você acha que já tá bom? Eu já tô bem. E aí, para o medicamento, tem a recaída e tudo isso volta tudo aquilo, né? Então, eu acho que o fisioterapeuta precisa também mais ter conhecimento do que é um transtorno mental, de como é um percurso de um transtorno mental, do que é utilizado para esses pacientes, porque se você tem um paciente neurológico que tem uma ansiedade, o que o fisioterapeuta pode fazer? Tem muitos recursos, então eu acho que eles têm hoje oportunidade para saber mais sobre isso do que há 10 anos atrás, por exemplo, né? E você, até no seu comentário, você fala muito, às vezes, sobre a participação do paciente. Como é que se faz para ele participar, para ele também ajudar? Porque ele tem que estar comprometido também, né? Então, a minha casa sempre foi um instituto de psiquiatria. Por quê? Porque eu fiz meu mestrado lá, né? E eu tenho muito contato com os psiquiatras e isso a gente percebe que antigamente era só o paciente escuta, melhor ou não, né? Não dá aquela responsabilidade para ele, né? Então, o autocuidado hoje em dia é uma palavra totalmente atual, totalmente importante na área dos transtornos mentais, para eles entenderem que também eles precisam ter esse autocuidado. Né? Porque eu simplesmente dizer para um paciente, por exemplo, fecha os olhos, perceba seu corpo, as sensações do teu corpo, etc. Aí eu vou falar para você assim, então a gente se encontra daqui 5 dias. Durante esses dias você realiza isso, porque a gente precisa também passar essa responsabilidade para ele. Treinar a mente. Treinar, motivar. Não é fácil? Não é uma coisa fácil, mas é algo assim. Conseguiu fazer o exercício hoje? Deu para fazer? Não deu para fazer? Foi bom para você? Então, eu acho que são exercícios relativamente simples e profundos que podem ajudar esses fisioterapeutas e pacientes a trabalharem de uma forma mais conjunta, mais terapêutica. Você acha que, e eu acho super importante o que você disse, né? A especialização de muitas coisas que tem que ser estudada. Isso. Você acha que no Brasil fornece essa possibilidade para os... Você é uma estudiosa, foi para fora e tal, mas como que é no Brasil isso? No Brasil é o seguinte, hoje em dia nós temos 3 cursos de pós-graduação em fisioterapia na saúde mental. Uma é no Sul, pela Universidade de Blumenau, a FURB. Temos um outro curso também que é a CERTRO. E o primeiro curso que foi criado, que foi do Fisioterapia na Saúde Mental da Campus, né? Então, assim, o fisioterapeuta não está desamparado, né? Não só fisioterapeutas que querem trabalhar com transtornos mentais também podem fazer esse curso. Outros fisioterapeutas de outras áreas
vão se beneficiar muito desse material, né? Porque ele vai se sentir um pouco mais seguro. Nossa, é interessante. Então, antes de fazer exercício com você, por que a gente não faz um trabalho aqui de movimento corporal? Ou a gente não faz um trabalho de expressão emocional? Ou a gente não faz um trabalho de movimento mesmo, movimento consciente, trabalhar a biomecânica desse paciente, né? Então, eu acho que os fisioterapeutas hoje eles têm muito acesso a isso, né? Quando em 2005 eu entrei, eu não conhecia ninguém. Né? Referência. Eu fiquei muito tempo dentro de PQ, assim, me sentindo sozinha. Aí conheci uma pesquisadora, outra pesquisadora, e assim eu fui vendo quantas pessoas existem nesse mundo inteiro não, né? Nesse Brasil inteiro, sim, que fazem pesquisas e que a gente não se conhece. Sim. Que às vezes fala assim, nossa, você também faz? Ah, eu não sabia. Nossa, eu também aqui do Mato Grosso do Sul. Sim. Então, eu vejo que nós temos assim, fisioterapeutas interessantíssimos, né, que trabalham com movimento consciente, que trabalham com ginástica holística, que trabalham com fáscia, que trabalham com várias técnicas que, querendo ou não, tem um aspecto psicocorporal. Sim. Né, na melhora desses pacientes, claro. Sim, a gente falou deu um exemplo, né, a depressão, mas tem coisas um pouco, às vezes, não tão mais sérias, mais graves, né, que é a ansiedade, o estresse, que são coisas mais corriqueiras. Sim, claro. Como que dá para agir nesse sentido? Na minha opinião, o fisioterapeuta ele tem conhecimento de como está esse paciente no momento que vai atender. Às vezes ele pode aplicar um questionário simples, né, que 15, 20 questões, questões breves, questões 7, 8 questões, que possa mensurar como esse paciente está. Sim. A nível de sintomas, né, de sinais, para a gente poder dizer, olha, interessante, eu vi num curso que dá para fazer um trabalho de respiração de 3, 4, 5 minutos. Sim. Vamos tentar fazer? Né? Então, eu acho que isso vai muito do fisioterapeuta se especializar. Sim, né? Sim. De ele dizer, mas o que a gente faz? Eu já tive uma fisioterapeuta importante que mandou uma mensagem e falou assim, mas Janete, eu não sei o que fazer. Eu falei assim, o que você sabe fazer? Você sabe fazer respiração? Sei, começa com respiração. Relaxamento, respiração. Depois você começa a trabalhar a interocepção, né? Que é a consciência corporal. Sim. Depois você vê como ele responde. Às vezes pode ser que ele não goste. Você trabalha um outro aspecto, mas que existe recurso. Sim, a atividade física em si, né, movimentar o corpo, isso sempre o pessoal fala, né, vai para academia que acaba o estresse. A atividade para mim acho que eu não gosto de academia. Mas eu acho assim, o exercício físico, sim, lógico, distrai você, tira você do foco de tensão de banco, empresa, trânsito para o seu corpo, né? Olha, a atividade física está comprovada cientificamente. O que existe de estudo da atividade física hoje é que eles tentam encontrar um marcador biológico que mostre de uma forma mais física Sim. o quanto o exercício melhora. Sim. E eles têm encontrado boas respostas para isso. Então, se a gente pensar o exercício físico, de alguma forma, ele altera ou melhora ou modifica algum aspecto mental desse paciente através de uma análise biológica, isso é um avanço. É um avanço, né? Você pode avaliar o cortisol, você pode avaliar o BNDF. São sinceramente pesquisas que estão ainda acontecendo, né? Sim. Estão acontecendo, inclusive eu entrevistei aqui no Papo Científico uma pesquisadora que ela está fazendo um doutorado e ela fez o mestrado em função endotelial, ou seja, até que ponto realizar o exercício físico altera a função endotelial. Uhum. Aí você fala, gente, né? Que profundo. Então eu percebo que os exercícios de atividade física não são, as pesquisas não são mais relacionadas ao se faz bem ou se faz mal. Isso já está concluído
concluído. Agora, como é? Aonde ativa? Né? Qual é a duração? Qual é a intensidade, né, para esse paciente, né? Então, eu percebo assim isso de uma forma muito evolutiva, realmente, e não é um grupo que só no Brasil, existe um movimento de avaliar a atividade física e o exercício físico, né, no mundo todo. A fisioterapia mais ou menos também é o exercício físico, né, só que mais regrado e tal. Essas abordagens, assim, entre qual que é a faixa etária, qual que é a dificuldade ou a facilidade, tem o gênero, homem, mulher, ele se adapta melhor ou ele aceita melhor, como é que é essa... A gente precisa ter algo muito importante. Primeiro, quando nós temos um diagnóstico, nós temos que estudar sobre o que é, entender, olha, é assim, é assado, acontece dessa forma. A partir daí existe uma aceitação, porque a pessoa não está bem. Então ela fala assim, opa, vou aceitar, porque eu não estou bem e eu quero melhorar. E aí, tudo isso é uma evolução, né? A verdade é que ninguém escuta, olha, você tem um transtorno bipolar e fala assim, nossa, que legal. Não, né? As pessoas ficam assim, não, mas é um bipolar que é mais leve, não tem euforia, não tem isso. Aí você fala assim, não, mas existe também esse bipolar, né? Que não é um bipolar que estoura, que tem rompantes e tal. Então, eu acho assim, o conhecimento é muito importante, da base de tudo isso, né? Existem psicoeducacionais no Gruda, onde a gente realmente explica bastante sobre o que é a fisioterapia também, o que é a doença, o que é medicamento, por que o medicamento demora. Tudo isso eu acho que pode ser amenizado quando a família e o paciente se dispõem a participar desse grupo de psicoeducacionais. E esses psicoeducacionais existem para tudo, para transtornos alimentares, para esquizofrênicos, isso não é algo só do Gruda, mas eu acho que é muito enriquecedor. É muito enriquecedor porque a gente sabe que é uma população que vem, às vezes, de um histórico de preconceito do próprio pai e da mãe. Então, a gente tem uma família, né, que são relações importantes na nossa vida, que precisam estar dentro disso. Né? Não é assim, você tem uma pessoa com transtorno, não, você tem, é bom e é interessante que a família toda também conheça, entenda mais sobre isso, né? Se você diminui com a fisioterapia a parte de farmaco, né, a parte de drogas, né, eu acho que também é importante. Né? Tem tudo, não é tudo junto, né? Porque você vai evitando lá para frente um resultado pior. A fisioterapia, ela tem uma atuação a nível corporal, né? Não tem como negar também a nível psicocorporal, porque não estão desconectados, né? Então, assim, quando você faz um trabalho de exercício corporal, dependendo da linha, você cria um conhecimento corporal. E às vezes isso faz com que você tenha comportamentos diferentes. Hábitos, né? Você muda alguns comportamentos, você consegue perceber melhor isso, né? E aí, quando você utiliza, por exemplo, né, movimentos do dia a dia, movimentos conscientes, que existem profissionais interessantíssimos no Brasil que trabalham com isso, e que a gente olha e fala assim, não, mas isso a pessoa está só fazendo um movimento, mas ela não está fazendo só um movimento, ela está também tendo um autoconhecimento, né? Então, a redução da medicação é algo um pouco mais delicado, porque dentro do meu grupo, né, a gente sempre falou em algo complementar. Né? A gente fala complementar. E aí, assim, a determinação de diminuição de medicamento é uma determinação muito, e deve ser, claro, do médico, do psiquiatra. Que eu falo assim, do paciente, às vezes, não chegar num estágio tão avançado de um problema. Né? E, naturalmente, o próprio médico não chega nem, às vezes, num tratamento tão pesado, né? Porque
Se você já ir tratando quando surge, né? A pessoa tem que aceitar, né? Primeiro que tem, né? A questão aí a gente entra numa questão de internação quando é muito grave, né? A gente precisa entender que a internação, ela precisa acontecer porque corre risco de porque vida. Já está no estágio mais elevado, né? Então, assim, eu aprendi no IPQ que a internação é uma internação consciente, é uma internação onde existem trabalhos profissionais de todas as áreas para ajudar os pacientes que estão em crise. A gente falou então de estresse, depressão, quais outras? Dá para citar algumas? Olha, tem um pessoal que trabalha com transtorno alimentar, que também é bem interessante. Tem um pessoal com traumas de violência sexual, também bem interessante. Tem um trabalho muito importante hoje em dia, que eu acho que tem crescido de uma forma muito grande, que é o tratamento com o autismo, né? E os fisioterapeutas dessa área também precisam ter muito conhecimento da parte neurológica, né? Então, assim, eu vejo, na verdade, em todas as áreas. Mas... E você está citando coisas também que, assim, problemas que tem vários níveis, né? Às vezes a gente não... Como é que identifica se o nível de autismo da pessoa às vezes é tão baixo que a família nem percebe, né? Hoje em dia a gente está nesse movimento, né? Tem ou não tem, assim? De o que é? Porque quem dá o diagnóstico do autismo é o psiquiatra, né? Então, assim... Tem mais diagnóstico do que... Olha, se é mais diagnósticos e antes era menos... Porque hoje a gente ouve falar, não, eu tenho um grau baixo. Saber. Eu tenho um grau baixo. Mas como assim, como né? Assim? É porque a gente tem ideia de autismo uma pessoa totalmente disfuncional. Sim, que é o grau... Né? Que é um grau que a pessoa não consegue se comunicar, não interage, grita, enfim, são situações que é um outro grupo de trabalho, né? E tem fisioterapeutas importantíssimas trabalhando nessa área, porque precisa sempre estudar mais. Mas a fisioterapia hoje, dentro da questão do desenvolvimento autista, ele é bem grande. Bem grande. O fisioterapeuta é bem aceito e faz um trabalho muito sério. Já que tem o estresse nível baixo, o autismo nível baixo, né? A gente tem essas nuances, não seria legal o trabalho, às vezes, da fisioterapia mental em grupos, por exemplo, na escola, no ginásio? Para que se alguém tiver uma nuance lá que ainda a família não percebeu, já é trabalhado esse movimento. Já tem isso, não? Tem isso sim, tem. Que é uma terapia onde já nivela as emoções. Tem sim, os estágios de fisioterapeuta hoje em dia, eles têm mais importância em chegar a esse tipo de população. Então, existe isso de uma forma de comunidade mesmo, né? Não é institucionado, o fisioterapeuta vai fazer. Mas, por exemplo, autismo é óbvio, né? Mas nas outras áreas, como, por exemplo, depressão, TAG, né? Que é transtorno de ansiedade generalizado, transtornos alimentares, é muito mais específico das pesquisadoras. Mas existe um movimento dentro do autismo muito interessante, e eu vejo assim muita gente, muito fisioterapeuta interessado nessa área. E é legal, muito importante isso, né? Papo científico, porque você traz, e nesses conteúdos muitas pessoas que deixa eu prestar atenção nos meus filhos, né? Que chama a atenção das pessoas para uma coisa, como eu disse, minha filha teve um pouco de depressão, ansiedade após a pandemia. Então, assim, tem um olhar que a gente desconhece como pai. Claro. Será que tá? Será que não é? Será que, né? Aí começa... E vai fazer um trabalho no psicólogo, psiquiatra, tudo. Então, acho que é importante as pessoas ouvirem sobre, né? As pessoas precisam de uma coisa fundamental. Conhecimento da área de transtornos mentais. Acho que isso é fundamental. E é o que acontece até com o familiar. O familiar fala assim, outro dia eu dei uma aula, o familiar falou assim, nossa, mas você me explicou, falando sobre transtorno bipolar,
você me explicou e eu não tinha nem ideia de que existiam vários tipos. Porque assim, a internet é muito legal, a gente tem vários conhecimentos, só que para transtorno bipolar, por exemplo, parece que só existe 2 picos. Aquele totalmente alterado, que ninguém aguenta, que é uma pessoa difícil, e aquele mais leve. Mas existe o meio Existem também. vários. Né? Existe o meio também. Então, o conhecimento hoje é totalmente importante para a gente poder diminuir o estigma, Sim. diminuir o preconceito que ele existe e é real no trabalho, com os amigos, né? Então, eu acho que essa questão do fisioterapeuta trabalhar o corpo para visar ele entender alguns aspectos mentais enquanto ele está realizando esse atendimento, é muito normal. Agora que eu fiz aqui o exercício com você, eu percebi algo diferente. Agora que eu entendi algumas coisas. E é nesse processo que a gente pensa, né? Não só num trabalho só físico, né? Porque se você trabalha o físico, você sabe que existe uma repercussão emocional e psíquica. Isso é normal. Então, o fisioterapeuta ele tem capacidade de trabalhar com todos esses pacientes. Eu sou uma defensora clara de que o fisioterapeuta que tem conhecimento da fisioterapia na saúde mental vai se sentir muito mais fortalecido na hora que ele realizar um curso, ele que realizar uma pós-graduação e falar assim, nossa, é interessante, aquele paciente que eu conhecia, então eu podia ter feito outra coisa, por exemplo. Mais, né? Por exemplo. Eu acho que daí seria o fisioterapeuta mais completo. Né? Ele vai entender também o lado é que assim, mental. A gente tem que entender que a fisioterapia, como toda a área, né, médica, ela tem a separação, né? Tem a ortopedia, tem a neurologia, tem o infantil, tem o neurológico adulto, e tudo isso não está fora da fisioterapia mental. É que eu não sei, eu não estou falando por mim, mas a população acha que fisioterapia é reabilitação de movimento, né? Fica fisioterapia assim, né? ficou um estigma assim. Físio é físio, é só físico, né? Só que se a gente entender o quanto desse físico está ligado à nossa mente, que está ligado ao nosso emocional. Então, dentro da fisioterapia, a gente sempre lembra a fisioterapia como movimentos, né? A reabilitação. O que ela auxilia na recuperação de traumas emocionais? Tá. Bom, primeiro que um trauma emocional não é só um trauma emocional. Ele tem um trauma corporal, né? E a ideia do fisioterapeuta é através do corpo, trabalhar o corpo para trabalhar a mente. Né? Então não é algo que não dá para fazer, é algo que você tem que conhecer sobre trauma, né? O fisioterapeuta tem que entender sobre trauma para poder fazer, por exemplo, um exercício de interocepção, né? Que é um exercício de consciência corporal. Quando você realiza esses exercícios, não é só atenção ao próprio corpo. O que vai acontecendo durante esse processo é o conhecimento com o teu pensamento, com o teu sentimento, né? E a partir desses tipos de terapia é que o paciente responde pra gente, fala assim, olha, eu estava aqui, mas eu estava pensando que no que aconteceu comigo, eu não consegui desfocar. Aí a gente procura então trabalhar de uma forma um pouco mais ampla, e aí trabalhar o corpo, a percepção corporal. Vamos trabalhar aqui com o pé, então, né? Vamos trabalhar com a base, né? Como você se sente? Como é para você? Né? Então, assim, é um trabalho muito, muito, muito como é que eu queria falar de uma forma assim mais ampla? Uma forma de você começar a internalizar no paciente aquilo que ele sente, para ele poder explicar para a gente o que ele sente, o que ele é, como ele se sente nesse mundo, como ele se sente nessa família. Ele tem apoio, ele não tem.
A gente precisa entender que a família, ela é fundamental, né? Relações saudáveis são relações importantes para esse tipo de paciente. E às vezes nem sempre é uma relação familiar, né? Por isso que eu incentivo, né, a participar do psicoeducacional, não só a pessoa que tem o diagnóstico, mas também o familiar, para ele poder entender e poder dividir essa experiência. Tem que ter, assim, vendo você explicar, ouvindo essas explicações e imaginando que foi bem amplo aquilo que eu imaginava da fisioterapia. Tem um pouquinho da psicologia também no fisioterapeuta? Então. Que eu percebi bastante esse lado também. Sim. Tem que entender muito a psicologia, a psiquiatria do negócio. É por isso que nesses cursos de pós-graduação existem a parte em que a gente trabalha alguns aspectos importantes da psicologia. Sim. Né? Nós não vamos fazer terapia, nós Sim. não vamos fazer terapia cognitivo-comportamental. Sim. Não é porque já existe um profissional para isso. Mas nós temos que lidar com emoções. Sim. Nós temos que lidar com sensações. Sim. As sensações, elas liberam emoções. Sim. E a gente tem que saber como lidar com isso. Sim. Então, eu acho que assim, nesses cursos que estão sendo elaborados, né, que já estão disponíveis, o fisioterapeuta pode ter esse conhecimento, né, de poder perceber, por exemplo, que o paciente não está bem, não gostei do exercício, foi muito mal para mim, eu tive uma lembrança ruim. Uma âncora, ok, né? Tudo bem, você teve uma lembrança ruim, vamos respirar. Quer elaborar com o teu terapeuta, né? E aí vem também a questão do aspecto multiprofissional, que é um aspecto que precisa acontecer, né? A gente não consegue trabalhar com esses pacientes que tem uma medicação. Vou falar, por exemplo, do ambulatório lá do IPQ, né? Que foi o que eu tive bastante acesso. Então, assim, é um fisioterapeuta, é uma enfermeira, é uma psicóloga. Na época, tinha uma esteira para fazer exercício, era um educador físico, né? A fisioterapia poderia estar lá, por exemplo, fazendo movimento corporal, movimento consciente, trabalhar o corpo para o bem-estar geral. Você percebe o aumento de profissionais querendo se especializar nisso? Porque é muito legal que a pessoa se especialize como você, né? Que já foi, já fez, já é uma estudiosa e tal. Mas você percebe um interesse? Como é que você... Existe um interesse, sim. Eu não vou negar, tanto é que existem esses cursos de pós-graduação. Sim. Mas eu acho que quando a gente coloca, assim, fisioterapia na saúde mental, parece que assim vai ser a fisioterapia dentro, por exemplo, de uma instituição de psiquiatria, Sim. de um departamento. O que realmente mas não necessariamente. Talvez não seja a grande necessidade. Né? A necessidade talvez seja a gente trabalhar aquele pessoal com AVC, que tem ansiedade, que tem dificuldade. O que a gente pode colocar de estratégias para esses pacientes justamente utilizarem, ficarem mais calmos, né? Terem esse trabalho corporal e poder ir melhorando aos poucos, porque a gente sabe que é um processo. A gente tem essa noção. Em nenhum momento a gente diz, não, a fisioterapia faz tudo. A fisioterapia faz tudo dentro de uma equipe multidisciplinar. E é esse o diferencial hoje em dia, a gente mostrar o quanto também nós temos conhecimento para fazer isso. Sim. Agora, uma curiosidade, né? Você como uma estudiosa no assunto, pós-pandemia, como é que você viu a saúde mental das pessoas? Bom, pós-pandemia a gente entra dentro de vários aspectos. Vamos falar deles. Primeiro, muitas pessoas, depois da pandemia, se interessaram em fazer pesquisas científicas com Covid, né? Então, durante aquele período que nós ficamos, muitas pessoas fizeram entrevistas online, né, para saber, olha, você se sente como é que foi para você essa questão do Covid, se Covid, como é que o nível, né, do Covid se abalou o teu corpo, a tua mente, como foi? Eu acho que a questão do Covid é uma coisa mundial.
né? Eu acho que a gente está vendo agora, porque eu vejo os estudos sendo publicados agora, do que acontece com o pessoal com Covid, porque assim, não é algo linear. É um Covid que tem uma pessoa, por exemplo, que perde mais memória, é um Covid que tem uma pessoa que diminui a habilidade do movimento. Então, cada um é diferente. Agora, o físio, aí que está a minha luta, né? Que eu acho interessante. O físio, tá aqui, aquele que fez a especialização e está habilitado para lidar com esses pacientes, ele sabe como colocar uma estratégia dentro disso para ajudar esses pacientes. Porque tem. Sim. Tem, no mundo todo tem fisioterapeutas que fazem isso, né? Existem congressos da fisioterapia na saúde mental desde 2006. A maioria desses congressos foi na Europa, porque, enfim, foi lá que nasceu a fisioterapia na saúde mental, nos países nórdicos e etc. Hoje em dia, existem muitos estudos que fisioterapeutas estão fazendo com relação ao Covid. Então, agora que eles estão aparecendo, que eles estão divulgando tudo isso, né? Mas o Covid, ele abrangeu algo corporal, mental. A pergunta foi até bem isso mesmo, assim, não é só a parte da doença em si, a sequela da doença, mas sim do impacto na saúde mental, né? O estresse, que é uma coisa superficial, mas é importantíssima a ser tratada, a ansiedade. Eu vejo muitos casos, né? A gente trabalhou, eu fiz a pandemia inteira em jornalismo, né? Trabalhei no jornalismo pesado, então a gente viu de tudo, né? E hoje a gente vê muitas ainda sequelas de comportamento e não sequela de saúde física, né? De saúde física. É que assim, a forma com que o Covid se manifestou era um pouco irregular nas pessoas, então às vezes não ficava tão claro o que acontecia. Mas assim, existem estudos de fisioterapeutas na atuação de pessoas com Covid. Isso sim. Agora, eu acho que o Covid, eu percebi que depois do Covid, a palavra saúde mental apareceu assim, ó. É por isso que eu fiz a pergunta. Né? A saúde mental fez assim, vum. E aí, quando você fala assim, que eu que já estava na saúde mental, então eu olhei e falei assim, bom, então tá. Vamos ver o que esses pacientes precisam, né? Vamos ver o que está acontecendo. E às vezes, em alguns grupos de estudo, às vezes, se a gente vai usar só os pacientes para avaliar com Covid, é diferente quando a gente não avalia aqueles com Covid. Então, os estudos estão saindo agora, estão mostrando isso para a gente agora. Aí entra na mesma questão. O fisioterapeuta precisa se especializar para poder atender esses pacientes em todos os níveis, inclusive na dermatofuncional. Porque muda até a percepção quando começa a atender o paciente para saber aonde, para que lado ele precisa de mais ajuda, né? Isso mesmo. E a questão agora daqui para frente, a Janete tem quais são os projetos? Bom, meu projeto agora novo que eu lancei foi esse papo científico, com a ideia de conversar com pesquisadores de uma forma mais leve, por isso que eu chamei de papo, né? Para poder falar o que você está fazendo, que é da área, né? O que você está fazendo, como é que é, o que é legal, o que você acha interessante. Então, eu acho que esse papo científico ele vem assim para mostrar para os fisioterapeutas do Brasil e, claro, se eu conseguir também fazer entrevista com profissionais de fora, para a gente ter um papo científico legal do que está acontecendo, né? Eu acho que assim, ser científica no Brasil não é algo fácil, né? Nem sempre a gente tem acesso à bolsa, às vezes sim, às vezes não. E eu admiro muito quem faz pesquisa científica, porque a gente sabe que é muito estudo, a gente precisa realizar publicações, né, de fatores de impactos importantes, né? Então, hoje eu valorizo bastante o que é ciência. E também porque não dá para negar
que é importante ter mais estudos científicos na área da saúde mental. Existe muito. Não é algo que não tem pouco. Não tem pouco, tem bastante. Mas eu acho que a gente precisa melhorar, talvez, o desenho desses estudos, né? Com o N maior, enfim. Mas tem por exemplo, pesquisadoras do Sul. Foi na época da pandemia, consegui fazer só um N pequeno de 5 estudantes, tudo bem. Eu falei, sim, mas você fez. Importante. Né? É importante. Eu acho que a gente precisa entender algo assim. Uma vez me perguntaram, mas você acha que o psiquiatra vai indicar para você? E aí eu falei assim, eu acho que vai. Só que a gente precisa comprovar. A gente precisa fazer uma coisa consistente, com peso, com desenho. Como é hoje a relação? Então, a relação não é algo direto. Comigo foi durante um tempo, que agora eu tive 2 filhos, enfim, parei. Mas assim, eles percebem que é um outro trabalho. Eles têm essa noção. Nem sempre o paciente também tem aquela possibilidade de fazer psicoterapia, psiquiatra, mais fisioterapeuta. Mas quando a gente trabalha, por exemplo, a respiração, quando a gente faz um trabalho, por exemplo, de mindfulness, eles se beneficiam muito e eles gostam muito. Sim. Bacana. Você ensina, é super legal ter uma pesquisadora, uma cientista do tema aí. Para um tema tão interessante e importante, né? Não é uma coisa difícil, eu acho que de se ver a importância e de apoiar, eu acho que, né, poder público, os convênios, todo mundo ter esse multidisciplinar por uma preocupação, pelo menos eu como empresário que tenho pessoas trabalhando com a gente, com o pai, né? Também tenho 2 filhos, de ter essa saúde mental que parece que deu uma chacoalhada no mundo nos últimos anos, né? É porque a saúde mental é muito complexa. Se você for estudar saúde mental, a gente fala de mãe, a gente fala de papai, a gente fala de filho, a gente fala de traumas, a gente fala de várias situações, né? Pode ser coisas do passado que ficaram como trauma, coisas que são atuais, coisas que a pessoa não consegue. E tem coisas do passado que não era diagnosticada, né? Não tinha tanta evidência, assim. Por exemplo, esses dias a gente entrou de um amigo, né, da família, tal, a gente conversou várias vezes sobre o narcisismo. Então, quando se falava em narcisismo, e aí você vai começar, por causa de um problema, a gente começou a ver vídeos, ver temas, pesquisar, é um negócio muito mais profundo do que a gente imagina. Não é, né? Só eu penso em mim, né? Isso daí não. Aí a gente viu, porque o problema é de mãe narcisista. Mãe narcisista. Com filha mulher. Com filha mulher. Filha mais velha, idade muito próxima, teve filha muito nova, então gera, com o passar do tempo, competição, e aí uma competição vai para um outro lado, que ela coloca uma com a filha de ouro, né, a mais nova, e a mais velha que compete com ela, tudo é culpa dela, tudo ela começa a atacar. Então começar a estudar isso e ver isso, e falar, meu Deus, como é que pode uma mãe ataca? Existe. Né? Então são coisas, parece que novas, não é. A vida inteira sempre teve. Mas né? É que aí a história também dessa mãe, como é que foi a criação dela? A gente vai longe quando a gente vai investigar esse tipo de situações, né? O síndrome do pânico, o que a gente ouve hoje quantidade, meu Deus, na época eu nunca ouvi falar isso, né? Quando eu era mais jovem, né? Tipo, então, 30 anos atrás não tinha essa doença, não existia síndrome do pânico. Eu acho que tem a questão das mídias, né? A gente não pode negar. Não tem como negar. Eu não estou falando que ele é o culpado sozinho. Ele evidencia e começa... Não é isso, mas eu acho assim, uma pessoa que não tem um bom cuidado com as redes e pode ter uma probabilidade de ter uma ansiedade, né? Dentro desses 2 contextos, ele pode realmente ter um surto, e aí a gente vai falar assim, não, mas é só ansiedade? Ou não é ansiedade, né?
E tem uma outra coisa que eu também vejo muito importante, que eu acho que precisa ser falado para os fisioterapeutas, é que os pacientes, às vezes eles recebem um diagnóstico. E aí eles recebem o diagnóstico e falam, nossa, mas você vai tomar todo esse remédio? Pra quê? Vai lá fazer natureza, vai pra natureza. Fazer um yoga. Faz um yoga, que é muito bom, comprovadíssimo. É multidisciplinar. Comprovadíssimo. E aí eu falo assim, tudo bem, essa pessoa pode fazer. Mas se ela teve um diagnóstico, vamos observar esse diagnóstico. Porque tem gente que fala assim, não, a gente não pode observar o paciente só pelo diagnóstico. Eu falei assim, concordo plenamente, mas esse paciente, ele vai ter comportamento, ele vai ter alterações de humor devido à doença. Então, assim, a gente precisa ver um todo, o que ele é e o que também ele se manifesta por causa da doença. Entende? Que é diferente. Porque, não, ela não era assim. Agora que ela tá assim com depressão, ela mudou. Sim, ela mudou. Então a gente precisa entender como é essa mudança, como é essa pessoa, né? E não pensar assim, não, foi por exemplo, assim, o que às vezes a gente escuta, né? Foi o medicamento que mudou ela, porque ela não é isso. Não, veja bem, o medicamento quer melhorar um sintoma, sinais que ela tem. Sim. Se ele conseguir fazer isso por um tempo, a gente consegue ver o indivíduo como ele é. Sim. Né? Então, não dizer que essa pessoa tem transtorno bipolar, então é bipolar daquele jeito. E eu vejo assim que às vezes o Google é muito bom, né? Ele resolve a nossa vida. Mas tem algumas coisas que ele explica ali que tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Tem que estudar direito. Tem que estudar direito, que nem mesmo. Tem que, né? Não tem como. Então, obrigado por ter esclarecido um monte de coisa aqui, né? Você esteve em cena hoje, a grande pesquisadora, né? Obrigado, viu, Janete? Obrigado a vocês. Queria agradecer essa oportunidade e gostaria de divulgar o Papo Científico, que a minha intenção é trazer todos os pesquisadores atuais. Já tem uma pesquisadora do Rio Grande do Sul que fez uma entrevista aqui com a gente, um trabalho multicêntrico muito legal. E assim a gente vai mostrando o que tem. Então, se vocês tiverem oportunidade, tá lá no meu Instagram, fiz o Papo Científico, Fisioterapia na Saúde Mental. E isso é legal, né? Porque antigamente alguém entrevistava um especialista. Hoje especialistas se conversam, debatem. E isso gera coisas que o outro especialista também está assistindo para virar um material de estudo, né? Porque quando a minha ideia do Papo Científico era uma ideia de conversar com palavras simples, né? Sim. Porque quando eu li artigo, eu escutava assim, falava Odds Radio. Eu falei, o que é isso, gente? vai e aí você encontra a explicação, mas mesmo assim você não entende, porque ela é complexa, é uma questão de probabilidade, enfim. E eu não queria fazer algo assim, eu queria colocar alguns itens importantes, mas fazer com que as pessoas possam entender melhor o que o nosso mundo está fazendo para a saúde mental, que é uma área que tem muito para crescer, muito mesmo. A gente tem hoje uma associação que está sendo modificada, está tendo algumas modificações que ali dentro do meu Instagram eu vou mostrar para vocês, e um movimento no mundo, né, dentro da fisioterapia saúde mental. A oportunidade também, se eu puder, de falar sobre o Congresso Internacional de Fisioterapia na Saúde Mental, que vai acontecer agora em setembro na Colômbia. Acho que vale muito a pena. Eu sempre falo que vale a pena ir nesses congressos, porque você vê várias pessoas de vários países fazendo estudos diferentes. Também queria aproveitar para divulgar o Congresso Internacional da Fisioterapia na Saúde Mental, que vai acontecer na Colômbia, agora em setembro.
São pesquisadores do mundo inteiro, mostrando para a gente o que eles fazem. São palestras totalmente enriquecedoras. Então, eu acho que vale a pena. Eu vou nesses congressos desde 2014. Foi o primeiro congresso que eu fui, que foi na Holanda. Abriu muito a minha mente. Eu acho que a Colômbia está perto, né? Dá para aproveitar para passar lá na Colômbia para poder participar desse encontro tão especial que eles estão fazendo com tanta seriedade. Lembrando que no vídeo, né, nossa entrevista tem todos os links que você deixar para as pessoas entrarem. Ótimo, é muito pra bom. Seguir o Papo Científico e os encontros aí. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado a vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem enviar alguma mensagem para mim, vou deixar aqui meu e-mail, é Janete com 2 T's, janetecanales@gmail.com. Vou também deixar um linkzinho. Isso. E vou deixar o link também do Instagram, que a partir da próxima semana eu já estou mostrando nossa primeira entrevista com a doutoranda, na verdade, né? Aline Vakavlovski, do Rio Grande do Sul, que está fazendo um trabalho de pesquisa multicêntrico com exercício físico. Isso aí.